Boa tarde, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal para falar sobre as curiosidades da Bíblia. Algumas curiosidades, tá certo? E no nosso vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre Davi e Batseba. E a nossa curiosidade de hoje, a nossa pergunta é: Davi não foi punido por causa de Batseba? Então essa é a nossa pergunta de hoje, tá certo? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí em 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, certo? Diz assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então, eu acho que você já deve conhecer bem a história de Davi e Batseba, como tudo aconteceu, tá certo? Então eu quero voltar aqui um pouco para 2 Samuel, convidar você a abrir aí em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 2 até o versículo 4. 2 Samuel 11, de 2 a 4, que diz assim: E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. Então, o que acontece aqui? Que Davi, ele toma a mulher de Urias o Heteu. Eu quero que você preste bem atenção nessa frase: Urias o Heteu. Então nós temos que entender, para entender o porquê e saber se Davi foi ou não punido por causa de Batseba, nós temos que entender o que a Bíblia está nos dizendo aqui nesse caso, sobre Urias o Heteu. Por que que a Bíblia aqui está falando sobre Urias o Heteu? Quem é Urias o Heteu? Urias, ele não era um israelita, mas ele era fiel a Israel, ao país de Israel, e fiel ao rei, fiel ao exército do rei, tá certo? Então, Urias o Heteu. Quem era Et? Não sei se você lembra, mas Et é aquele o qual Abraão comprou o campo de Macpela. Aqui ele comprou aquele campo a Efron. Ele comprou aos filhos de Et, tá certo? Então, o que esse Urias, chamado de Urias o Heteu, o que ele tem a ver com Davi? Como eu disse, ele não é israelita, porém ele é parente de Israel. Como assim? Como que Urias veio a ser parente de Israel? Então eu quero convidar você aí, quero te convidar você a abrir sua Bíblia aí em Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versículo 34 e versículo 35. Presta atenção. Gênesis 26, 34 e 35 diz assim: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Heteu, e a Basemate, filha de Elão, Heteu. E estas foram para Isaque
e Rebeca uma amargura de espírito. Então veja aqui que, como eu disse, Urias, ele não é israelita, mas ele veio ser parente de Israel. Por quê? Porque Israel é Jacó. Esaú, irmão de Jacó, casou com as filhas de Et, tá certo? Então quem que é Urias? Urias, ele é o Eteu. Ele vem de Et. Então ele é parente de Esaú. Logo assim, ele também passa a ser parente de Israel. Ainda em Gênesis, capítulo 27 agora, Gênesis capítulo 27 e versículo 46 diz assim: E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então veja que por pouco também Israel não se casa com as filhas de Et, tá certo? Então quem é Urias, o Eteu? Ele passa a ser parente de Israel, ou seja, parente também de Davi, fiel a Israel. Então, voltando para o nosso texto, que é de 2 Samuel, capítulo 12, e a nossa pergunta é: Davi não foi punido por causa de Batseba? Davi não foi punido por causa de Batseba? Vamos ver se ele foi punido por causa de Batseba ou não. Então vamos prestar atenção nesse versículo 12 e ler com bastante calma de novo, tá certo? Então, 2 Samuel capítulo 12 e versículo 9. 2 Samuel 12, 9 diz assim. Aqui é o profeta Natã falando a Davi. Diz assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Então aqui o profeta Natã, quando Davi primeiro ele conta uma história de uma cordeirinha, de um pobre e do rico, que o rico toma a cordeirinha do pobre e oferece para o viajante que vem na sua casa, para o seu convidado, e não toma nenhuma das suas cordeiras. Falando acerca de Davi, que já tinha várias mulheres e também tomou a mulher de Urias, o Eteu. Tá certo? Então o que diz aqui o versículo 9? A Urias, o Eteu, feriste a espada. A Urias, o Eteu, feriste a espada. Então, o primeiro motivo, por que Davi aqui ele vai ser corrigido? Por que Davi vai ser punido? Porque ele matou a Urias, o Eteu. Tá certo? E tomaste a mulher de Urias. Não. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste. Então, o real motivo, eu quero dizer para você que é claro que também foi por causa de Batseba, mas o real motivo não foi Batseba. Davi não foi punido por causa de Batseba, mas sim por causa de Urias. Como eu disse, Urias ele não era israelita, mas ele era fiel a Israel. Ele era parente de Israel. E não foi também só pelo fato de Davi ter matado Urias, mas foi como ele fez todo esse negócio, tá certo? Tentando esconder. Uma outra coisa que diz aqui: então, a ele, o Urias, o mataste com a espada dos filhos de Amon. Preste bem atenção nessa fala. Então, o porquê que realmente, qual foi o real motivo pelo qual Davi foi punido? Não foi, como eu disse, não foi por causa de Batseba, mas sim por causa de Urias, o Eteu. E não somente por causa que ele matou Urias, mas como Urias foi morto. Ele diz que Urias foi morto
pela espada dos filhos de Amon. Além dele ter feito todo aquele manejo, ter armado cilada para Urias, ele armou uma cilada para que Urias fosse morto pelos amonitas. Amon era inimigo de Deus, Amon é inimigo de Israel. Então, se Davi queria se livrar de Urias, podia muito bem ter tomado a mulher dele sendo rei, para não vou tomar para mim, ponto final, ou ele mesmo podia ter dado um fim em Urias. Mas não, ele arma uma cilada para que Urias fosse morto pelos inimigos de Deus. Então esse foi o real motivo pelo qual veio toda desgraça para a vida de Davi, que você deve conhecer. Por causa disso ele perde este filho que ele tem com Batseba. Por causa disso ele tem uma filha violentada. Por causa disso ele tem 2 filhos que são mortos. Ele diz ao profeta que quem faz isso deve pagar 4 vezes. Então ele pagou 4 vezes mais, tá certo? Então eu espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa aí. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, coloque aí nos comentários, faça sua pergunta e eu vou estar respondendo aí, tá certo? Então quero agradecer desde já você que é inscrito no canal, e a você que não é inscrito, quero pedir para que você esteja se inscrevendo e deixando aí seu joinha, seu like aí, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo falando ainda sobre as curiosidades da Bíblia, tá certo? Um forte abraço a todos, fique com Deus.